A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Augusto Fernandes, eu sou diácono da Igreja Congregacional Pentecostal. Nesse vídeo aqui a gente vai estar dando continuidade ao nosso curso de discipulado, tá bom? Espero que você curta o vídeo, qualquer coisa comenta aí, qualquer dúvida. Compartilhe esse vídeo, com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso também à Palavra de Deus. Essa aqui é a nossa segunda aula. E nessa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre Deus, tá bom? A gente já viu sobre a Bíblia, agora a gente vai falar um pouco sobre Deus. Quem é Deus, né? O que ele faz, o que ele pode fazer, enfim. Vamos começar então. Deus, ele é... Primeiramente, você precisa entender uma coisa. Deus, ele é muito grandioso, né? Ele foge muito da nossa compreensão, para que você possa realmente entendê-lo, né? Compreender ele plenamente, seus valores e tudo mais. Isso é uma coisa que você precisa ter em mente, em primeira mão. Porque, por exemplo, eu sei que eu vou dizer algo, que muitas vezes se torna polêmico para algumas pessoas, principalmente aquelas que não seguem o cristianismo, né? Deus, por exemplo, ele consegue amar uma pessoa, mesmo um assassino, né? Um estuprador. Ele consegue amar essas pessoas. E a justiça de Deus, ela é diferente da nossa. Ah, Augusto, eu acho que não, eu acho que ele devia é, fazer tal coisa e tal, mas isso é a sua justiça, é a justiça humana. A palavra de Deus diz que Deus, ele nos ama incondicionalmente, ou seja, não há condições para que ele venha lhe amar. E a Bíblia fala também que ele está sempre pronto para nos perdoar. Só tem um pecado, uma coisa que ele não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu já cometi muitos erros, já cometi muito pecado, eu já traí, já roubei. Enfim, muitas vezes as pessoas elas se limitam a procurar Deus porque elas é, se veem como um grande problema, uma pessoa que não tem saída, que não tem solução. Mas para Deus, a Bíblia fala que para Deus nada é impossível e que Deus ele nos ama, né? A Bíblia diz, eu falei lá no outro vídeo, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que precisa é você crer para que você não venha perecer. Você vai alcançar o perdão, sim, de Cristo. Augusto, eu cometi muitos erros, eu fiz muitas coisas. Será que eu não vou Será que eu vou pagar? Se eu for perdoado, eu nunca mais vou pagar? Não, você vai pagar pelos seus pecados, pelos seus erros. Obviamente você vai pagar. Você não está isento dos seus pecados, né? Você não está isento da correção, porque a Bíblia também fala, né? Que o bom pai, ele corrige o seu filho. Então, Deus também, ele pode nos corrigir, tá bom? Ele nunca vai nos abandonar, isso é certo. Mas ele vai nos corrigir, ele vai nos ensinar, porque é isso que o bom pai faz. Então, Deus ele não teve nenhum princípio, né? A Bíblia não comenta de onde ele veio, ele não fala quando que Jesus ele vai ter quando Deus, desculpa, ele vai ter um fim, não explica nada disso, dessa origem. Não há um lugar, por exemplo, onde a presença dele esteja. Ou seja, em qualquer lugar você pode sentir a presença de Deus, porque Deus ele está em todos os lugares. Já já eu vou estar falando um pouco aqui sobre as características de Deus, né? Lá no livro de Jó, capítulo 11, versículo 7, diz o seguinte: Você consegue esquadrilhar os ministérios de Deus? Você consegue sondar os limites do Todo-Poderoso? Então Deus, ele não tem limites, né? É porque a gente, como ser humano, a gente imagina que tudo tem uma forma, que tudo tem um limite, que tudo é da nossa forma, né? Mas Deus, ele não se encaixa nesses padrões. Como dizia a música, né? Ninguém explica Deus. A palavra de Deus também fala que Deus, ele reina sobre todas as nações, né? E ele está assentado em seu trono. Então aí você tira a soberania de Deus. Deus, ele conhece os nossos pensamentos,
ele sonda os nossos corações, ele sabe o que é melhor para a nossa vida, né? Ele sabe de tudo. Por quê? Porque Deus ele tem uma natureza diferente da nossa. Primeiramente, Deus ele é criador de tudo. Ele é criador de tudo, tudo. A Bíblia fala que Deus ele é criador. Lá no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6 diz: Tu somente és o Senhor, fizeste os céus, e até mesmo os mais elevados céus, e todos os exércitos das estrelas, a terra, e tudo que se encontra sobre ela, os mares, e tudo que se encontra nele, toda a vida aos mundos e as multidões do céu te adoram. Lá em Salmo 139, 13 diz: Pois tu criaste o meu mais profundo ser, entreteste-se no ventre da minha mãe. Deus também ele é todo-poderoso, né? Porque diz lá em Romanos 9, 19 ao 21, diz o seguinte: Pois quem resiste à sua vontade? O oleiro não tem poder sobre o barro? Ou seja, o Senhor, ele nos fez, né? O Senhor, ele tem poder sobre nós. Ah, Augusto, é, se Deus ele é tão bom assim, por que ele não acaba com guerra, ele não acaba com tudo? Bem, Deus ele nos deu o livre-arbítrio, né? E o homem logo decidiu pecar. Então, o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado que a gente vem cometendo, os nossos descendentes, né? Os nossos ascendentes, na verdade, vem cometendo há muitos anos, né? Vem causando todos esses problemas no mundo. Então Deus ele nos deu o livre arbítrio. Ele não pode simplesmente interferir na vontade do homem, né, como a gente vive hoje, período de guerra em alguns países. Ele não pode simplesmente interferir e acabar com a guerra, que é a vontade do ser humano, né, de fazer ali uma guerra. Ah, por que ele não faz nada? A palavra de Deus dele, a palavra de Deus está escrita e está sendo pregada. Ou seja, ele está falando, porque a palavra de Deus, ela está sendo pregada. A palavra de Deus, ela está na nossa cara. Ela está aqui estampada. Então, se o mundo hoje ele sofre, ele passa tudo o que passa, é tudo por conta do pecado que a humanidade vem cometendo ao longo dos séculos. Tá bom? Eu sei que essas opiniões, essas coisas às vezes se tornam um pouco polêmicas, né? Porque muitas pessoas elas não gostam muito de ouvir essas verdades. Mas se você está no meio cristão, estou 10 anos, estou tantos anos, eu ainda não sei por que acontece. Você precisa entender esses conceitos, tá bom? Você precisa entender esses fatos, né? O fato de que o pecado é que traz sofrimento para o mundo, tá bom? Continuando. Deus, ele é onisciente. O que significa onisciência? Onisciência é saber de tudo. Ah, e onde é que está escrito isso? Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz: Em toda a criação não há nada oculto aos olhos de Deus. Tudo se encontra descoberto e nu diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você sente, ele sabe o que você passa. Augusto, por que que eu preciso orar? Para conversar com ele, né? Como que, por exemplo, vamos supor que, na verdade não, eu sou realmente casado, né? E aí minha esposa ela já sabe meu dia a dia, ela passou uma situação comigo, por exemplo, eu saí com um amigo, né? E eu saí com ela e um amigo, e ela viu tudo que aconteceu lá. Chego em casa, eu fico calado, não comento sobre, porque ela já viu mesmo. E no outro dia a gente passa o dia em casa e ela já viu minha rotina e eu não falo nada porque, enfim, ela já tá vendo tudo que está acontecendo ali comigo. E aí eu decido não falar nada para ela. Que relação nós teríamos sem conversar, mesmo que ela soubesse, né? Então Deus, ele precisa sim ouvir você falando para que você tenha uma relação com ele. Não existe amizade, né? Não existe relacionamento sem diálogo. Tenha isso em mente. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 20, diz: Deus é maior que os nossos corações e conhece todas as coisas, tá bom? Deus também, ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. E ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então essas são as características de Deus.
Deus, ele é santo. O que significa isso? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 diz: Não há ninguém tão santo quanto o Senhor. Não há nenhum outro além de ti. Não há nenhuma rocha semelhante ao nosso Deus. Ou seja, santidade significa você buscar não pecar, né? E o Senhor, ele não peca, né? Ele não comete isso. Ou seja, ele é santo, ele é o santo dos santos, porque ele não peca, ele não pecou. Jesus esteve na terra, provou para a gente que é possível viver uma vida sem cometer pecados, né? Sem errar. E tudo isso está na palavra de Deus. Deus é uma pessoa também, né, que a gente pode conhecer. Por quê? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ou seja, se eu quiser uma relação com Deus, eu posso ter uma relação com Deus. É só me aproximar dele, é só ler a Bíblia, é só orar, é só buscar exercer um ministério. Porque para todos nós, Deus tem um plano, né? Deus tem algo. Ninguém que queira, né, vai com as mãos vazias e volta com as mãos vazias da igreja sem a sua ferramenta para que possa exercer o ministério. Eu estou há muitos anos na igreja, não descobri meu ministério. Às vezes seu ministério é orar, às vezes seu ministério é ajudar na limpeza, às vezes o seu ministério é dar conselhos, às vezes o seu ministério é receber as pessoas. Não sou nada disso, eu sou muito extrovertido, sou muito introvertido, desculpa. Às vezes, o seu ministério é apenas ficar em silêncio, orando, buscando, intercedendo. Sempre Deus tem algo para cada um de nós. E como pessoa, Ele pode lhe ensinar muito bem qual é o seu propósito aqui na Terra. Deus também ele é um Pai amoroso, né? Lá no livro de 1 João 3,1 diz: Quão grande é o amor que o Pai derramou sobre nós, que devêssemos ser chamados de filho de Deus, e é isso que somos. Muitas pessoas ainda dizem assim, que nós somos como se fôssemos escravos, né? Tem pregações ainda que falam isso, infelizmente, mas nós não somos escravos, né? A palavra de Deus ela coloca a gente no patamar realmente de filhos de Deus, né? Agora, muitas pessoas são escravos do pecado, porque o pecado ele não tem filhos, né? O inimigo ele não tem filhos, ele tem escravos. Ele age fazendo com que as pessoas façam a vontade dele para que venha prejudicar umas às outras, para que venha cometer pecados, para que venha se afastar de Deus, né? De Cristo. Amém? Deus é muito grande, né? Para habitar em templos. Lá no livro de Atos 17, 24, 25, 28, vai dizer: O Deus que fez o mundo é tudo o que nele há. É o Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em templos feitos por mãos. E ele não é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa. Porque ele dá a todos os homens a vida, a respiração e tudo mais. Pois nele vivemos, movemos-nos e existimos. Assim como alguns de seus próprios poetas disseram, somos geração sua. Então, hoje, né, a gente se encontra nas igrejas para realizar cultos, cultos a Deus. O que é culto? Culto é uma adoração, né? É um momento de reflexão, um momento ali onde você vai invocar o nome do Senhor. Posso fazer isso em casa? Pode, mas a Bíblia fala que nós devemos viver em união com os nossos irmãos, que a gente deve se reunir. Lá em Atos, né, por exemplo, teve um grande avivamento quando as pessoas se reuniram para adorar a Cristo. Isso vou deixar para talvez aí outro vídeo, tá bom? Mas saiba que é importante sim que você seja congregado para que você possa viver a obra de Deus. Amém? A gente foi criado por Deus, né? Como você já sabe, Adão foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano a ser criado por Deus e, consequentemente, todos nós também fomos criados por Deus. Deus ele conhecia a gente, o livro de Jeremias fala, desde antes do ventre da nossa mãe. Então você já estava ali na vontade de Deus. A gente também sabe que nós somos propriedade de Deus, porque lá no livro de 1 Coríntios 6, 19, 20 diz: Vocês não sabem que seus corpos são templo e morada do Espírito Santo, o qual está em vocês, e vocês receberam de Deus? Vocês
Vocês não são de vocês mesmos, pois foram comprados por um bom preço. Portanto, honrem a Deus com os seus corpos. Então, todos nós também somos templo e morada do Espírito Santo, tá bom? Às vezes, Augusto, mas eu conheço fulano que não quer nada com Deus e tal e tal. Ele ainda é um templo do Espírito Santo. Só que naquele momento, pode ser que ele não esteja dando lugar para que o Espírito Santo venha trabalhar ali na vida dele, tá bom? Mas a Bíblia fala, quando Jesus ele partiu para o céu, ele diz: eu estou indo, mas eu estou deixando com vocês um Espírito Consolador. Esse seria o Espírito Santo, que permanece conosco, tá bom? Chamados para adorarmos a Deus, né? Nós somos chamados para adorar a Deus. Lá no livro de Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber a glória e honra e poder, pois criaste todas as coisas e pela tua vontade foram criadas e têm a sua existência. E para finalizar, né, Jesus ele fala, lá no livro de Mateus, capítulo 22:37 diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. A Bíblia, ela vai falar de Jesus, né? Ele foi um grande líder, né, da nação de Israel. É, ele já ele havia passado 40 dias, né, no deserto. Jesus ele realizou vários milagres. Jesus ele nos ensinou várias coisas, né? E para que a gente possa realmente conhecer melhor Deus, além do que a Bíblia fala, para que a gente possa conseguir, né? Algo está escrito, tem que interpretar, com semântica, com isso, com aquilo, da língua. Não, gente. Para que você venha interpretar a vontade da sua vida, você precisa se entregar verdadeiramente a Ele, né? Você precisa verdadeiramente viver a vontade dele na sua vida. Por isso que eu li esse versículo, né? E Jesus, como eu estava falando, é Ele mesmo quem nos convida, né? Isso é uma fala de Jesus que fica lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Jesus ele fala que a gente precisa amar a Deus, né, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, porque só assim a gente vai realmente compreender a vontade de Deus na nossa vida e a grandiosidade de Deus. Tudo que foi dito aqui nessa aula, para que você venha entender um pouco mais sobre Deus, né, quem Ele é, né, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Criador, Ele é santo, Ele tem a natureza de ser onisciente, onipotente, onipresente, Ele te conhece, Ele pode ser o seu amigo, é... enfim, tem muito que se falar sobre Deus, mas para que você realmente possa viver a vontade de Deus na sua vida, você precisa entregar a sua vida a Ele, tá bom? Você precisa se entregar à vontade dele, porque o Senhor, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós somos pecadores, conhece as nossas limitações mais do que ninguém, até mais do que você mesmo, e Ele sim pode nos ajudar. E Deus é tudo isso, né? Ele foge do nosso entendimento. Ele é esplêndido, Ele é maravilhoso, Ele é lindo sobre tudo e Ele pode tudo. Então, Ele também pode nos ajudar aí nos nossos objetivos, né? Na nossa melhora como seres humanos também. Enfim, Deus ele trabalha de várias formas, através de várias vidas, né? Assim como Ele já tem usado várias pessoas e como Ele vem usando, né? Como se encontra na Bíblia ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios, Deus ele permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe essa aula aí com alguém para que venha conhecer a palavra de Deus também, entender um pouco mais, né, sobre quem é Deus. Amém? Para quem estava perguntando, né, eu estou utilizando é, esse livro, né, esse livro de discipulado, ele é justamente para discipulado, tá bom? Eu estou utilizando ele como referência para que a gente possa estar aí estudando junto, fazendo esse curso discipulado. Até o próximo vídeo. Tchau.